Oi, gente, bem-vindos de volta. Estamos aqui no nosso último bloco de aula sobre a obra Casa Velha, de Machado de Assis. Eu sou Maria Luz Marsola, mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo e faço parte do projeto Literatura e Vestibular, um projeto desenvolvido por nós, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores aqui do programa de Literatura e Crítica Literária, com a intenção de levar a literatura cobrada nas listas do vestibular, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, para você, jovem, que está aí se preparando para essa fase de vestibular. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, Casa Velha é uma obra que recentemente entrou para o vestibular da Unicamp, para essa lista. Então, a gente está dividindo a nossa aula em 3 blocos. No primeiro bloco, nós falamos sobre a vida e a obra do autor Machado de Assis. No segundo bloco, nós falamos sobre o contexto sociocultural representado dentro da narrativa de Casa Velha e também do período de publicação em que Machado de Assis estava inserido. E hoje a gente vai analisar propriamente a narrativa Casa Velha e eu vou trazer também para vocês algumas questões similares às questões cobradas no vestibular da Unicamp. Porque, afinal, como é uma obra nova que foi recentemente inserida na lista desse vestibular, não há como a gente trazer questões já cobradas. Então, eu criei aí algumas questões para a gente poder trabalhar aqui juntos, questões nos moldes que o vestibular da Unicamp cobra. Se você perdeu alguma das outras aulas, da aula 1 e aula 2, calma, fica tranquilo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo que você consegue ter acesso a essas outras 2 aulas. Falando hoje, então, nessa parte 3 sobre a análise da obra, a gente vai começar a falar sobre os personagens inseridos em Casa Velha. Lembrando, eu já falei em outro momento, que Casa Velha é tida como uma narrativa que pode ser considerada um romance curto ou então um conto estendido. Isso porque é uma narrativa muito curta. Foi publicada em formato de folhetins, então seus capítulos são curtos. Eu, claro, indico a vocês lerem a obra, não basta que essa aula vai indicar os caminhos da prova para vocês, mas nada substitui a leitura da obra. E essa narrativa é facilmente encontrada, afinal, Machado de Assis está em domínio público, vocês podem acessar virtualmente esse conteúdo, ou se forem acessar pelo livro físico, vocês encontrarão aí algumas edições em que a narrativa não passa de 70 páginas. Vale a pena. Sobre os personagens, eu elenquei aí os personagens principais. Há alguns outros personagens, mas aqui os que movimentam a narrativa, movimentam a diegese, os que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, a gente tem o narrador, que é um cônego, é um padre. Temos também a Lalau, de nome Cláudia, mas todos a chamam de Lalau, carinhosamente. Temos o Félix, que é filho da matriarca, da dona da casa, Dona Antônia. E aí, gente, eu acho crucial eu trazer para vocês o plot, né, o enredo, para que vocês se situem do que acontece em Casa Velha. Então vamos lá. Um jovem padre procura conhecer uma casa onde morou um ex-ministro, na qual haviam papéis que o ajudariam na sua pesquisa sobre a história do primeiro reinado. Então, uma observação é que este padre recém-formado aí, nós não sabemos o nome dele, há poucas informações sobre ele, ele não detalha muito sobre si mesmo. O que a gente sabe é que ele não é muito dado à atividade eclesiástica. Então, a atividade de pároco mesmo, de guiar uma comunidade, uma igreja, ele não é muito afeiçoado. E sim, ele é mais um cônego da intelectualidade. E aí, o que acontece? Durante essa pesquisa, ele acaba se tornando um grande amigo da família. E, desse modo, ele vê na amizade do Félix, que, como eu falei, é o filho da Dona Antônia, com a Lalau, que é a agregada da família, ele vê uma paixão entre os dois. Os dois são jovens, estão enamorados, mas Dona Antônia, ela gosta muito de Lalau, considera Lalau como sua filha, a trata assim cheia de mimos, mas ela não aceita a união do filho com a agregada. Então, ela busca separá-los. E aí, ela até sugere em algum momento da narrativa que o cônego
leve o filho dela para a Europa. Mas assim, é apenas um pretexto, dizendo que seria bom para a formação de Félix, e aí ele poderia, inclusive, entrar para a vida política, assim como o pai dele havia entrado. Mas isso era apenas um pretexto. Depois disso, vendo que essa situação não dá certo, a dona Antônia revela falsamente, eu destaquei aí para vocês, que é falsamente que a Lalau era filha do seu falecido marido, ou seja, ela era irmã de Félix. Então, por isso, ambos não poderiam se casar. Mas o verdadeiro pai de Lalau é revelado pela tia da menina que não era este ex-ministro. Então, essa tia afirma também que, na realidade, houve sim uma relação entre o ex-ministro e a mãe de Lalau. Essa relação extraconjugal do ministro acabou fazendo com que eles gerassem um filho, mas essa criança acabou morrendo com cerca de 2 meses de idade, ainda um bebezinho. E Lalau só veio a nascer depois, filha de outro pai. Então, não, ela não era filha do ministro. Porém, o que é curioso é que a dona Antônia inventou essa história. Foi um pretexto para que o filho não se casasse com uma pessoa de uma classe, de uma hierarquia social inferior. Então, ela jamais desconfiou da traição do marido. A verdade foi essa, ela inventou. Então, quando ela descobre isso, ela acaba percebendo que ela deveria cumprir uma pena por conta dessa falsa revelação. Então, uma parte da pena ela já estaria cumprindo, que era descobrir-se traída. Para ela, isso foi um baque muito grande. E a outra metade era casar o filho Félix com Lalau. E aí, este padre, que já estava ali movendo seus pauzinhos para uni-los, e depois de conversar com Dona Antônia e perceber que os dois eram irmãos, ele também é quem vai falar com este suposto casal, suposto futuro casal. Lá vai ele mais uma vez falar com Lalau e com Félix. E aí, ele vai contatá-los, né, vai entrar em contato com eles para falar que essa questão fraternal de ambos era uma mentira, mas ele acaba se surpreendendo, porque ele percebe que a Lalau não se casaria com Félix. Aquele encanto que ele tinha percebido, aquele amor que parecia que Lalau sentia por Félix, e realmente deveria sentir, ele se esvaiu. Por quê? Porque Lalau, nesse momento, já não queria mais se casar com aquele cujo pai abandonou sua mãe com uma criança nos braços. Então, ela pensou: se o pai de Félix foi capaz disso, o que será que Félix faria comigo? E aí acaba o romance com o não casamento entre os dois. Eles acabam se casando com outras pessoas. E como que é a frase que traz o desfecho dessa narrativa? Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos e basta. Então vejam só, gente, Lúcia Miguel Pereira, como eu falei para vocês na aula anterior, ela considerava Casa Velha como um romance romântico de Machado de Assis. O que é um romance? Romance é uma narrativa mais extensa, com mais personagens, com vários conflitos, né? E romântico por quê? Porque acontece um romance dentro dessa narrativa mais extensa, né? Muitas vezes um romance frustrado, em que envolve mistério, em que envolve morte, em que envolve coisas que fogem do controle ali das personagens e enamoradas, né? E neste caso, deste romance Casa Velha, poderia-se até considerar mesmo que foi algo frustrado. Porém, a gente pode perceber que há reviravoltas que enriquecem muito essa obra e ultrapassam muito uma categorização de algo romântico e que fecha-se em si. A narrativa de Casa Velha vai muito além disso e agora na análise a gente vai perceber um pouco por que que eu afirmo essa questão. Bem, sobre o narrador, né, gente? O narrador, então, é algo que eu quero destacar para vocês, porque ele pouco fala sobre si mesmo. Ele não apresenta nem o seu próprio nome, mas ele é muito misterioso sobre si e muito intrometido em relação aos outros. Este cônego é extremamente intrometido na relação desta família que reside nesta velha casa, nesta casa velha. Então, ele
se intromete, se intromete, se intromete, a ponto de que acontecem essas reviravoltas e Félix e Lalau acabam nem se casando e ele, até o momento presente da narrativa, em que ele é mais velho e decide contar essa história, ele ainda fica remoendo essa situação que ele se intrometeu nessa casa que era daquele ex-ministro. E isso levanta o seguinte ponto: devemos confiar neste narrador? Será? Porque ele faz confissões escondidas também, escondidas no meio da narrativa. Há muitos pontos em que estão entruncados dentro da narrativa desse cônego que, se você analisar bem, você vai ver que ele não é de todo confiável. Porque, olha, ele confessa ter um certo encantamento por Lalau, mas não é um encantamento inocente, é um encantamento amoroso. Mas não vamos esquecer que este homem que está narrando é um padre. Ele é um padre jovem, um padre bonito. Ele mesmo revela que ele é bonito, veja só, também não é nada humilde, não é mesmo? Mas ele mostra que ele ficou encantado por Lalau. Dizia 1 milhão de coisas a respeito de Lalau, que, claro, era certo que Félix teria que se apaixonar por ela. Afinal, no mundo não havia criatura mais encantadora. Veja bem. E a forma do discurso deste narrador denota não haver o encantamento pela vida sacerdotal, sendo sua formação pautada pela conveniência e o conforto social dessa posição. Então vejam, este padre, com essas revelações que ele faz no interior do seu discurso, a gente acaba percebendo que ele não era feliz sendo padre, sendo alguém que guiava almas. Ele queria conforto para sua própria carne. Então ele não era um padre como a Santa Igreja Católica pregaria que ele fosse. Mais um ponto aí para a gente se atentar a este narrador. E há também um contraste entre as personagens. Eu elenquei aí o contraste entre Félix e Lalau. Mas há um grande contraste entre Dona Antônia e o cônego, entre o Félix e a Dona Antônia, entre o Félix e o pai. Então, só para vocês entenderem de que tipo de contraste que eu estou falando. No caso do Félix e da Lalau, o Félix é um homem cheio de fraquezas, cheio de incertezas, de dúvidas, de medos, e ele se esconde na sombra da mãe. Enquanto que a Lalau é uma mulher virtuosa e é uma mulher que ela não se deixa levar pelo meio. Ela é firme, ela é decidida. Então, um exemplo é que o Félix queria ser um homem de fazenda, um homem que cultivava a vida campestre, a vida na agricultura. Mas a mãe queria que ele fosse da política, assim como o pai foi. E ele fica naquela incerteza, não se impõe perante os seus anseios para a mãe. Então ele é um homem que não avança, é um homem das sombras, é um homem que poderia ter falado para Lalau, se posicionado para Lalau de que o pai dele pode até ter cometido aquele erro com a mãe dela e a abandonado, mas que ele não faria aquilo. Mas não, ele se deixa levar, ele se deixa influenciar, diferente de Lalau, que pode até ter julgado errado, né, ter se precipitado em seu julgamento, achando que o Félix seria uma cópia exata do pai. Então, ela se precipitou ali em seu julgamento, teve um certo preconceito a respeito de Félix, mas de qualquer forma, ela é firme na decisão que ela toma. Ela se casa com um homem de uma classe inferior, um homem muito, muito mais pobre, digamos assim, do que Félix e sua família, então ela baixa muito mais em relação à vida que ela tinha sendo agregada da família do Félix, mas ela não perde a sua dignidade, ela queria manter a sua dignidade. E eis aí os pontos de crítica que residem em Casa Velha. A gente vê críticas, então, ao funcionamento da própria Igreja Católica. Então, quem são esses padres que estão sendo formados para serem representantes da Igreja Católica, que era a grande igreja, a grande força do Brasil no século XIX e anteriormente também? Então a gente tinha a força do imperador, mas a gente tinha a força da igreja também, que atuava
muito politicamente, então há uma crítica velada dentro dessa narrativa. A gente tem também uma clara crítica aos moldes sociais desse século XIX, então essa questão hierárquica, essa questão de posições sociais, de não aceitar casamentos que não fossem igualitários em termos sociais, financeiros, né, econômicos também. E a gente também vê como que as personagens encaram as adversidades de suas vidas, como que elas deixam oportunidades passarem, como que elas se envolvem em conflitos que não dizem respeito a elas, no caso do cônego, como que uma mera atitude, um subentender da fala de alguém pode mover a vida de tantas pessoas. Então, Casa Velha pode até parecer uma narrativa muito breve, então por isso, sem tantas reviravoltas ou sem tantas questões para serem discutidas, mas na verdade é uma narrativa que envolve o leitor, que se coloca a imaginar o pano de fundo da narrativa. Pois se, num primeiro plano, parece que essa narrativa é uma narrativa tranquila, é uma obra que fala só de um romance que não deu certo por influência da matriarca, não. O pano de fundo dessa narrativa envolve muitas profundidades. A gente tem um primeiro plano que parece simples, mas um pano de fundo que é envolto de inúmeras camadas. E é por isso, sem dúvidas, que Casa Velha está sendo cobrada na lista do vestibular da Unicamp. Pois, além de ser uma narrativa que poucas pessoas conhecem da autoria de Machado de Assis, é também uma narrativa de fácil leitura, mas que por trás esconde inúmeros aspectos que valem a pena ser discutidos ainda hoje. A gente já vai se encaminhando para as questões de vestibular. Eu trouxe aqui primeiro uma questão alternativa e depois uma questão dissertativa. A questão alternativa está na primeira fase do vestibular da Unicamp e quando você passar para a segunda fase, porque você vai passar e eu sei, aí você precisa também fazer questões em que você deve dissertar, escrever, argumentar. Então eu trouxe dois moldes de questões aí, tá? Essa primeira, a gente tem um trecho do livro e eu vou ler aqui para vocês. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira. Tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é quem proferi as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? Pode ser que não. Pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malícia, o coração dela achou na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana. Um nada basta para complicar tudo. Vejam a fala desse narrador no momento em que ele recorda o ato da fala ou não fala de Dona Antônia, que deu a entender que Lalau era filha do ex-ministro. Então, quem preencheu a lacuna, quem preencheu essa fala, foi o cônego. Dona Antônia nada falou, mas ele compreendeu isso, ele preencheu. Um nada bastou para ele complicar a situação, para ele se envolver mais uma vez no envolvimento de ambos, de Félix e Lalau. Então, diante deste trecho, levanta-se a seguinte questão. O trecho anterior faz parte do romance Casa Velha de Machado de Assis. Considerando a posição social do narrador dessa obra, além das minúcias expressas por seu discurso, é possível afirmar que o cônego A. Vive um dilema moral por sua incapacidade de fazer o bem. B. Indica o quão complicado é para o ser humano se expressar adequadamente. C. É apressado em seu julgamento dos fatos e assume posições precipitadas. D. Toma a fala da personagem Dona Antônia e percebe que Félix não era filho da matriarca. Ou E. Não é malicioso e não condena de imediato a fala proferida pela personagem interlocutora. Então vejamos aí que alternativa que vocês marcariam nessa questão. Lembrem-se, a posição social do narrador deve ser considerada. Não devemos esquecer que é um cônego que faz essa narração e que está afirmando o que está descrito naquele trecho. A alternativa certa é a letra C.
Este narrador, este cônego, é apressado em seu julgamento dos fatos e assume posições precipitadas. Então, esse cônego, ao invés de deixar a dona Antônia, que praticamente estava se confessando para ele, ao invés dele deixá-la falar, não, ele se apressa, ele julga os fatos e com isso ele acaba assumindo a posição de tentar interceder em algo que ele nem foi convidado a interceder, que é ir falar tanto com Félix quanto Lalau. E até aquela altura eles já haviam se decidido, Lalau já havia se decidido e não voltaria atrás. Então, não é uma posição usual um cônego ficar tentando tirar ali informações de um fiel que quer se confessar a ele. Ele não pode fazer este tipo de tentativa, esse tipo de tratativa. Tão menos ele pode adivinhar e, com isso, ir falar sobre uma confissão com as pessoas envolvidas nessa confissão. Então, a própria posição social deste narrador, sendo ele um cônego, impede que ele seja apressado e que ele julgue os fatos e que tome posição precipitada. Por isso, a alternativa certa é a letra C. É isso que acontece por meio do discurso deste narrador. Agora, na questão dissertativa, gente, trago aí um trecho para vocês de um crítico da obra de Machado de Assis que afirma a seguinte coisa: a aparente provisoriedade do relato dos romances de Machado de Assis é um recurso que implica que o leitor decifre o discurso do narrador, pois há muito escondido nas linhas de sua escrita. Obras como Casa Velha possuem dimensão oculta justamente quando o olhar é direcionado ao papel do narrador. Gente, essa questão fala exatamente de coisas que eu tratei nessa aula com vocês. Então, os narradores de Machado de Assis, coloquem na cabeça de vocês, são narradores cifrados. Eles não mostram tudo, eles escondem nas entrelinhas o que eles estão querendo dizer na verdade. E a gente precisa pensar que com isso há uma dimensão que se abre dentro das obras de Machado de Assis. E aí eis o que se pede na questão. No romance Casa Velha, de Machado de Assis, percebe-se que o discurso do narrador pode levar a um tratamento simplista da obra. Porém, há controvérsias em relação à construção narrativa aparentemente inocente. Descreva características da narração feita pelo cônego deste romance. Então, se você leu a obra, você pode tratar dessas características de parecer que este narrador quer esconder aspectos sobre si, que este narrador quer se infiltrar nas relações sociais da velha casa que ele está se inserindo, que ele quer subjugar algumas personagens, influenciar algumas personagens. Então, o que você precisaria colocar nesta questão aí ao dissertar? Primeiro aspecto é este das questões da narração, mas eu também acho muito interessante você levantar o ponto de contraste entre os críticos Lúcia Miguel Pereira e John Gladson, porque Lúcia Miguel Pereira afirma que essa narrativa é um tanto simplista e que por isso estaria lá na tal primeira fase de Machado de Assis. Enquanto John Gladson afirma justamente o contrário, afirma a força que há nessa narrativa, ainda que pareça que no primeiro plano há ali algo super simples sendo narrado, algo de fácil interpretação por parte do leitor. Então, eu sugeriria você partir por essa base de organização da sua resposta nessa questão dissertativa. Lembrando, gente, que eu me espelhei em questões anteriores para poder montar essas questões aqui pautadas no romance Casa Velha. Então, chegamos aí ao final da nossa aula em que eu recapitulo com vocês o que nós fizemos. Então, nós apresentamos as personagens e o enredo do romance Casa Velha. Também fizemos uma análise da narrativa, ainda que em um tempo curto de aula a gente adentrou diversas questões. E também eu trouxe para vocês questões possíveis de serem cobradas no vestibular da Unicamp. Se você ficou com qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail que aparece aí na tela. A gente vai poder conversar um pouco sobre essa narrativa, eu vou poder trocar muitas informações com vocês e, desde já, eu quero agradecer pela participação de vocês aqui, pelo envolvimento de vocês na nossa aula e te convidar a assistir as demais aulas que nós temos aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist super completa com outros professores dando outras aulas, então eu te convido a estar conosco aí. E
Boa sorte, bons estudos, boa prova. Confie em você, você vai se sair muito bem. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.